Oi, pessoal! Tudo bom? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Railsa e hoje a gente vai fazer uma live falando sobre ansiedade e o aprendizado de uma nova língua, né? Então eu convidei minha amiga e professora de inglês, a Andrea, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, deixa eu ver se ela já tá aqui online com a gente. E aí a gente vai conversar, vamos contar algumas das nossas experiências, né? Que a gente viajou junto, enfim. Eu vou apresentar elas para vocês. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui gravado, passa um pouquinho para frente que eu vou receber as pessoas aqui que estão ficando online. E a gente vai falar sobre ansiedade no aprendizado de uma nova língua. Vai ser muito divertido, porque a Déia e eu, a gente adora falar. Então vai ser muito legal. Deixa eu ver quem tá aqui. Vão falando um oi pra mim. Vamos ver. Oi, Panti! A Panti vai estar com a gente também. A Panti é minha cunhada e ela mora no Chile, fala espanhol, obviamente, mas ela também estava aprendendo a falar português, né? Então a gente vai conversar um pouquinho também. E aí, deixa eu ver se a minha convidada já está online. Oba, tudo bom? Olha, Ju, a Déia, vamos chamar. Mas, gente, a gente vai que a gente viveu e quem ficar até o final vai acompanhar, né? Porque senão a gente não vai conseguir. Oi, Déia. Oiê, eu ia comer um pedaço de chocolate, mas tu já me convidou, fiquei sem chocolate. Caramba, ficou sem chocolate agora, tá vendo? E aí, tudo bom? Tudo Então bem? tá Quanto tempo? ótimo. De 30 É, minutos né? atrás. A gente estava em aula de inglês, que eu tenho aula toda terça-feira. E a Déia é minha amiga e também minha professora de inglês, né? Então a Déia, eu conheci a Déia na Irlanda em 2016. Eu fui fazer um intercâmbio na Irlanda em 2016 e eu conheci a Déia, foi uma história muito engraçada. Porque quando a gente morava na mesma casa, e quando ela chegou na casa, a gente tinha combinado entre as meninas que a gente não ia conversar com a André, né, Déia? Eu não sei o que tinha acontecido na nossa cabeça, mas a gente não queria mais ninguém na casa, eu não sei o que foi. Mas aí depois a gente descobriu que ela era uma pessoa incrível e a gente ficou muito próxima, a gente ficou muito amiga. E é uma amizade que a gente leva para a vida, né? A gente fica um tempo sem se falar, mas mesmo quando a gente conversa, a gente volta tudo lá no Como se passado, com várias tivesse ainda, histórias. né? A gente volta e várias histórias. E assim, a história que a gente vai contar para vocês hoje sobre a Railsa, sobre o carro sem gasolina e sobre a Railsa sem remédio da ansiedade em outro país, no frio, é fantástica. Então, merece, né, Déia? Obrigada por você ter aceitado o meu convite, por você estar aqui. Eu tô travando aí, gente. Alguém me fala como que tá a qualidade? No início tava, mas agora tá perfeito. Quando Tá eu tranquilo entrei, agora? Maravilha. Eu peguei um ring light para poder ficar mais claro, mas ele fica no óculos, tá vendo? Acho que eu vou tirar o óculos. Tá bom a assim? gente tá online, mas a gente tá ao vivo, né? Mas eu posso corrigir, né? Ring light. Ring light. É ring light, Ring, gente. Não é ring light, é ring ring light. light. Ainda Não bem é que eu tenho uma ring light, professora de inglês. ring light. Ring Ring light. light. Ring Yeah. light. Yes. Maravilha. Odeia, obrigada por Hum. você ter aceitado o convite. Essa live está sendo feita em nome do projeto Socorrendo com Amor na pandemia. E eu fico muito feliz porque várias pessoas estão se oferecendo para fazer a live. Então, qual que é a ideia? Entregar um conteúdo para as pessoas e, em contrapartida, a gente ter visibilidade no nosso projeto para que a gente possa continuar ajudando pessoas que sentem fome. As pessoas, elas estão com necessidades
mesmo. Então, assim, é Claro. comida. A gente não tá falando de... É o básico. As pessoas estão precisando de comida na mesa mesmo. Então, eu te agradeço muito por você estar aqui. Imagina, imagina. Nossa, hoje ainda falei com uma aluna sobre isso, que na minha cabeça, né, eu não consigo entender como hoje em dia ainda, século XXI, as pessoas dormem sem comer e sem casa. Então, foi um momento assim, é uma aula de inglês, mas a gente estava falando sobre algumas coisas, porque, né, nas minhas aulas, tu sabe, a gente fala sobre tudo e aprende inglês. Sim. Aprendendo inglês, fala sobre tudo, e eu falei pra ela que eu não consigo entender, né? Mesmo sendo adulta, eu sei de todos, mas na minha cabeça isso é muito estranho. Então, sempre que eu posso, eu ajudo. Algumas vezes eu divulgo, até para incentivar as pessoas, né? Eu gosto muito de participar de projeto social, principalmente quando se Uhum. trata de comida, né? Comida e roupa, muito. Então, eu é que fico lisonjeada pelo convite. Que legal, muito bom mesmo você tá aqui. Ó, o pessoal tá entrando, então a Silvaneide é psicóloga, ela é psicóloga e ela conversou com a gente, foi a primeira live, a gente abriu essa live aqui falando de ansiedade, falando as diferenças, Legal. né, de ansiedade patológica e ansiedade normal. Foi muito legal, abriu bastante a cabeça de bastante gente sobre essa coisa do ser ansioso, né? E uma das coisas que eu tenho conversado bastante é, tudo bem, a gente tem ansiedade, mas a gente não pode se apegar na ansiedade e falar, eu não consigo fazer isso porque eu sou ansioso, sabe? A gente vai viver. E a ansiedade, ela tá junto com a gente, mas a gente pega essa ansiedade e trabalha com ela para que a gente possa conseguir fazer as coisas, né? Mesmo aprender uma nova língua, enfim. Exatamente, eu ia falar sobre isso. A gente tende a fazer isso, né? A se agarrar nas coisas. Sou ansioso, sou estressado, sou isso, né? Aconteceu conosco isso na Irlanda, eu te disse isso. É Depois a gente fala verdade. sobre isso no final também. E foi um divisor de águas para mim também, isso, né? Eu sempre digo uma Andréia antes da Irlanda, uma depois da Irlanda. E a gente se agarra nas coisas, né? E eu falo isso nas aulas do aluno. Ah, eu não sei falar. Não, peraí, se tu não sabe falar, então eu não tenho nada para fazer aqui, né? Porque não saber É, falar é normal. O que não pode é tu todos os dias dizer que tu não sabe falar. Então a sim, gente tem que sim. tomar muito cuidado quando a gente se apropria de um sentimento, de uma situação, de uma coisa, né? Eu digo, abraça e segue a vida com aquilo. Ah, mas eu sou assim. Então você Eu assim sou até. assim e pronto, acabou, né? A síndrome de É, Gabriela. Eu nasci isso. assim, eu cresci assim. Ah, não, que não existe. Deixa eu dar um oi pra Cíntia, minha aluna tá ali, gente. Ela é uma das minhas É, alunas. a Cintia, o Pedro, que entrou aqui também. Oi, Pedro. O Pedro é professor de PNL, ele é excelente, também meu terapeuta. E o trabalho que ele faz é um trabalho assim. Olha, quem entrou? Quem entrou? Minha terapeuta entrou também, gente. Então Olá, isso vai ser gente. Vamos fazer as terapias aqui. Vamos, vamos, terapia vamos. gratuita online de Ponte Aérea Online. Rio Grande do Sul, São Paulo, né? Gente, a gente está aqui hoje falando, para você que está entrando aí, a gente está falando aqui hoje sobre ansiedade no aprendizado de uma nova língua. Então, assim, a gente vai ter aqui, ideia, uma convidada que mora no Chile, que fala espanhol, e ela fala inglês e ela está aprendendo a falar português. Então, assim, independente da língua que a gente vai falar, sempre tem, né, aquela dificuldade, ai, mas eu já queria saber falar e tal. Então, ela vai entrar aqui com a gente, ela vai conversar com a gente. E, assim, a gente está fazendo esse projeto em nome, a gente está fazendo essas lives em nome do projeto Socorrendo com Amor, né, que é um projeto que está levando alimento para o pessoal e a gente arrecada cestas básicas, é um projeto muito bacana. E, assim, ó, Deia, vamos começar Hum. nosso papo, mas eu quero primeiro que você conte um pouco sobre a sua história, né, de teacher. Eu falei certo? Teacher. Tá Teacher, certo, yeah. né? Tá vendo? Tô aprendendo. É, assim, como que o inglês entrou na sua vida? Você sempre foi professora de inglês? Me conta um pouco. Conta um pouco pra gente. Não. Olha, gente, entrou uma outra aluna minha ali, a Gildriane. Nossa, é uma aluna sensacional do ensino médio. E a Só Gleice, uma um amiga top. minha. Gente, obrigada. Eu só tenho aluno top. Ah, e Então, gente, rapidinho, Déia. Gente, pega essa live e encaminha para os amigos, é divulga a verdade. live, porque vai ser bem divertida. A gente vai falar sobre um assunto muito legal. E, e é legal quando tem o pessoal interagindo, perguntando também. Então, aqui embaixo tem um aviãozinho. Então, encaminha para os seus amigos
essa live Também para ficar mais topo? legal, Também para ter sim. mais perguntas. Eu não sei se você consegue, ideia, mas o pessoal que está aqui Acabei de online, fazer. o pessoal Acabei de fazer. consegue. Acabei de fazer. Conseguiu? Tá. Aham, consegui. Ah, legal. Então, Eu vou tentar aqui também, vai ser muito legal. Então, me conta um então, pouquinho. como é que o inglês entrou na minha vida? Eu sempre gostei de inglês, desde criança. Eu tinha um vizinho, que eu sempre digo, né? Meu melhor amigo, meu amigo de infância, que já foi, né? Já foi embora daqui. Aham, Mora no céu, como eu digo. E ele, um ano mais velho que eu, na escola, começou a me ensinar. Aquela coisa de brincar de professor, né? Ele me ensinava aham. inglês. E eu descobri esse mundo. Eu tinha 6 anos, eu tenho um livro até hoje. E eu disse, Nossa! na minha cabeça, com 6 anos, eu disse, um dia eu vou falar inglês. Sonho da Aham. minha vida, vou falar inglês. E foi, virou, mexeu, fiz faculdade, não queria ser professora, né? Para quem não, não sabe, meu sonho era ser advogada, né? Advogada Nossa, que... criminalista. Nem tu sabia, né? Meu sonho era ser Não, advogada criminalista. Aham. Eu amo arma, essas coisas assim, né? Enfim, não sei atirar, mas gostaria de aprender. é Enfim, e aí, mesmo. Meu Deus, ainda sim, bem que você não sabe. é, pois é. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz. E aí, enfim, virei tia de creche. E aí eu era tia de creche, trabalhava das 7h30 às 5h30 da tarde, fazia tudo na sala de aula, né? Para quem não sabe, tia de creche é auxiliar de educação infantil. Fazia tudo, só não podia assinar os documentos. Ah, tudo bem, Tá. tava tudo certo, não me incomodava. Até que um dia, estavam com pressa, tinha que entregar a documentação, né? Aquelas coisas de coordenação e prefeitura. E alguém me disse assim: vai lá e traz os documentos. Eu, tá, mas não tá assinado, posso assinar? E a diretora disse: não, tu não pode assinar. Porque não, eu que faço tudo. Tu não é a professora. Eu era só auxiliar de educação. Só não, né? Eu fazia um grande trabalho, eu sei disso. Sim. Mas aí me caiu a ficha, eu digo, então eu já sou professora. Eu só não assino o documento. Porque na minha cabeça eu tinha botado que eu não queria ser professora. E aí eu fui ser professora. Aí surgiram, as coisas vão surgindo, né? Aí surgiu um contrato no estado, eu fui participar do contrato no estado, aceitei, daí fico de tia, porque eu era concursada, né? Vou largar um concurso para virar contratada. Olha a Vânia, minha colega de faculdade. A Vânia sabe, porque na faculdade eu passei 4 anos dizendo nunca vou ser professora. E Olha, aí, tô... Aham. E aí foi isso. E aí as coisas foram surgindo, virei professora no estado, me dei conta que sabia, que gostava, tinha muito que aprender, né? E aí só foi. Daí não sabia falar, claro, na faculdade, eu passei a faculdade toda reclamando, não me esmerei muito, né? E aí comecei você a fez fazer curso, faculdade do quê? eu fiz faculdade de letras, e aí tu tinha que escolher habilitação português ou inglês. Eu escolhi habilitação inglês, óbvio, né? Já que eu Sim. tinha largado o direito de mão, assim. Olha, a Tassi tá ali também. Tassi é uma amiga minha Ah, muito querida. E aí foi isso. E aí comecei a fazer IASG, né? Estudar no IASG. Como minha eu tinha irmã experiência, entrou. Que que linda. máximo! Ai, Hum, Vânia, eu te admiro, isso sim. E é o aí, pessoal. no IASG, como eu tinha experiência com criança, eles me contrataram para dar aula de inglês só para criança, porque o meu inglês era básico, né? Mas eu tinha uma Sim, baita experiência de quando eu fui tia de creche, né? Uma coisa puxa a outra. ajudou E aí, bastante. muito, muito, né? Muita experiência eu já tinha. E aí foi assim que eu virei teacher de criança, e foi indo, foi indo, foi indo, e eu fui virando teacher no estado, no município. E aí Isso já virei faz teacher. quantos anos? Eu entrei para o estado fazem 10 anos esse ano. Que eu virei teacher de Caramba. inglês. E eu já era prof há né, de creche há uns 5 anos. Então faz mais de 15 que eu trabalho na educação. A Silvaneide está falando assim: o professor auxiliar ou estagiário trabalha muito. Eu imagino que Sim, trabalha muito. Silviane, eu fazia todo o trabalho, eu só não assinava os documentos. Inclusive, a professora, várias professoras entravam de atestado e eu tinha que suprir todas as turmas. Então, eu trabalhei do berçário até o Jardim B, que é o com 5 anos, 6 anos, né? Então, eu sabia todo o funcionamento da creche, porque eu fiquei 6 anos dentro de uma creche, né? E só não podia assinar. Sim. E quando que você decidiu que você ia para outro país? Foi para aperfeiçoar, foi para conhecer, enfim. Esse foi o meu outro sonho da vida. Desde criança, eu sempre sonhei em viajar o mundo, conhecer o mundo. Eu disse, um dia eu vou viajar. Mas eu sou filha de uma faxineira e de um motorista, assim, de pessoa simples, que nunca me faltou nada. Mas eu botei na cabeça que eu ia, né? E tu me conhece. Eu botei na cabeça Sim, que eu ia. eu E aí eu, vou. isso. Daí, como eu já tinha virado teacher, as coisas vão surgindo. Surgiu um outro contrato de trabalho, que eu tinha que trabalhar numa outra cidade de noite. Eu não dirigia, não tinha carro, mas eu me candidatei para a vaga e ganhei.
Aí comprei um carro parcelado e fui dar aula de noite nessa cidade, Capivari, onde a Cíntia foi minha aluna. E de lá eu Ah, juntei o dinheiro para fazer o primeiro intercâmbio, que foi quando eu fiquei um mês em Londres. hum. E quando você foi para Londres, você já sabia falar? Como que era? Você teve dificuldade? Como que foi a questão da ansiedade? Foi aí que entrou a ansiedade. Eu achava que falava. Porque no curso, né, eu fazia IASD. No IASD eu falava inglês. Eu era fluente no IASD, né? Porque eu estava na Sim. sala de aula. Quando eu cheguei na Inglaterra, né, no aeroporto já assim, quando eu fui pegar o táxi para ir para minha casa, para minha homestay, gente, inglês britânico é um inglês de outro mundo. Inglês irlandês é pior ainda. Eu não entendia nada. A mulher me explicou 5 vezes como é que eu fazia para pegar o ônibus. E assim, eu sou péssima em geografia, tá? Mas vamos imaginar duas linhas. A gente tá. Tudo isso aqui é Londres. Eu tava aqui no Heathrow, no aeroporto. Eu tinha que vir para cá. Eu tinha que literalmente atravessar a cidade. Resumo da ópera, eu ia gastar 4 libras e alguma coisa de ônibus, né? De metrô. Eu E a gastei gente 80 sabe que isso é libras. dinheiro. Oi? E eu chamei um táxi. É porque eu tive que chamar um táxi. Eu não consegui. Eu não Isso me consegui me lembra a comunicar. história. Isso me lembra uma história, viu, André? Sério. Que a Da gente não gasolina. precisava da gasolina. Que Ah, quem ficar até não, o não, final vai não, ouvir essa não. história. É a história do hotel, mas deixa o hotel pra lá. E aí, o que acontece? Eu, na ansiedade de querer me comunicar, hoje eu penso que se eu tivesse sido bem básica, eu teria conseguido. Mas o que que eu fiz? Eu fiz o que todo aluno beginner faz. Eu fiquei ansiosa, eu comecei a falar rápido, ao invés de falar devagar, e eu poderia ter sido específica. Eu estou aqui, como é que eu chego aqui? Mas não, eu queria entender tudo que ela estava falando, porque eu achava que eu sabia falar. Mas foi Uhum. assim, como diz o ditado, foi um tapa de luva de pelica. Eu aprendi e aí, né? Cheguei na casa, a homestay, né? A pessoa que me recebeu, a Mama Rose, foi fantástica, enfim, mas de 4 libras e pouco eu gastei 80. Na época dava uns R$ 360, mais ou 80 menos. libras dói o coração, gente. Que Sim, e loucura. eu tinha calculado que eu podia gastar por dia 25. Então tu imagina, só Uhum. aí, Já foi, né? Já foi uma semana. Como diz nossa amiga Juliana, vamos morar embaixo da ponte, né? mais ou menos por aí. É bem por Então, aí aí, mesmo. então isso é o que eu digo para os alunos sempre, né? Sim, A gente sabe que sabe, mas falar rápido não significa saber falar. sim. E a ansiedade pega muito, né? É uma coisa muito louca quando a gente está aprendendo, né? A gente tá o quê? Há um mês, né? Que eu comecei a fazer aulas com você e tal. 4 aulas. Hoje foi a quinta aula. Hoje foi a quinta aula. E assim, e a gente quer falar, e assim, eu tenho as minhas ansiedades, mas eu aprendi um pouquinho. Eu tive uma vez, né? Olha o que me aconteceu. Eu tava na Irlanda, tava muito frio, porque vamos combinar, né? Gente, na Irlanda faz frio. Faz frio todo tempo e chove. Faz frio pra ti que é paulista, né, amor? Eu sou do Rio Grande do Sul, então o frio da Irlanda não é muito diferente pra mim, né? Eu O sentia frio frio. Parecia que, pra parecia você. que atravessava o meu corpo aquele frio. Era uma loucura. E eu tava numa pracinha, que eu era babá lá, e aí eu tava passeando, né, com a criança, e aí eu tava conversando com uma outra mãe que tava com a criança também, e eu fazia 4 meses que eu tava na Irlanda. E aí a mãe começou a conversar comigo, eu comecei a conversar com ela, né, aquele inglês beginner, né, do começo e tal. Beginner. Beginner, né? E aí ela falou assim pra mim, nossa, mas seu inglês é ótimo, sua pronúncia é perfeita, é muito bom. E eu querendo, sei lá o quê, falei assim, então, mas assim, eu quero melhorar muito e tal, eu não gosto do meu inglês é ruim, sei lá o que eu falei pra ela. Aí ela falou assim, com quantos anos você aprendeu a falar a sua língua? Aí a gente já tinha falado que eu era do Brasil e tal, não sei o quê. Aí ela falou, com quantos anos você aprendeu a falar a sua língua? Aí eu falei assim, eu acho que até uns 5, 6 anos, né? Quando a gente aprende todas as palavras e tal, mas a gente sabe que até hoje a gente aprende. Até Sim. porque, né, a Déia tá no Rio Grande do Sul, eu tô aqui, às vezes ela tem uma palavra e eu não conheço, e ela vai me explicar o que que é. Eu falei, pelo menos uns cinco, 6 anos, né? 10 anos, sei lá. E em 4 meses você quer aprender a falar a minha língua? Então aquilo me deu um start, assim, que eu entendi que não é assim que funciona. Não são em 4 meses que você vai aprender completamente o inglês. E eu também entendi que
tem o começo, você não existe o falar, o não falar e o falar. Existe um aprendizado, né? Então, é bem por aí. E quando você, como teacher, você percebe essa ansiedade nos alunos? Você percebe essa ânsia do querer falar e. Claramente, percebo claramente, principalmente nos alunos, assim, tem o beginner, tem o intermediate e tem o advanced, né? O Uhum, intermediate não tanto, mas o beginner, que é o que está começando, e o advanced fica muito claro. Por quê? Porque o beginner está começando, então ele faz 3 aulas e ele já quer saber tudo que ele fez na primeira. Mas ele aham, está recomeçando, ele fez 3 aulas. E o advanced, ele já sabe muito, muito mesmo, então ele quer falar rápido. aham. Mas, mesmo ele sabendo muito, se ele não mora no país, se ele não é rodeado de inglês 24 horas, vamos dizer assim, mas a maior parte do tempo, é natural que esqueça uma palavra. Eu esqueço, tu é minha aluna, eu tenho uma outra aluna aqui assistindo. É muito normal esquecer. A gente esquece em português, né? Sim, Eu esqueço muitas coisas em português, às vezes não é porque eu falo inglês, é porque eu esqueço, enfim. Então, eu percebo a ansiedade claramente, assim, porque. E hoje em dia tá muito mais, porque as pessoas estão com pressa, né? Como tudo é muito fácil, né? Tá tudo na palma da mão ali, no celular, ou no tablet, ou no computador, enfim. Tá tudo muito rápido, as pessoas não têm paciência para fazer as coisas. E aprender uma língua é como aprender a cozinhar, é como aprender a se relacionar com uma outra pessoa. Ela demanda sim. tempo e dedicação, né? Paciência, né, ideia? Paciência. É, no relacionamento, por exemplo, na primeira oportunidade que dá uma briga, sei lá o que, termina. Em inglês, tive uma dificuldade, parei. Eu tenho alunos que já aconteceu isso. Ah, com Não, não. certeza. E é muito normal. Eu digo, tudo bem. Eu gosto muito da expressão em inglês, take your time, que eu uso Take em your português, time. né? No teu tempo. E eu uso isso muito. Quando que eu uso muito isso? Quando eu mando mensagem, por exemplo. Quando é uma pessoa nova, que eu não, né, não tenho muita intimidade, eu boto, e eu sempre coloco lá embaixo. Ontem eu mandei para ti ainda. Me responde no teu tempo. Porque o que Uhum. acontece? As pessoas acham hoje que eu recebi a mensagem no WhatsApp, eu tenho que ler agora e tenho que responder agora. Não tem. Não, mas não tem, tu tem que fazer as tuas coisas primeiro, a não ser que seja importante, sei lá, vou ser bem dramática, né? Um velório, um ônibus que tu vai perder, enfim, coisas assim Sim, importantes. Ó, a Vânia está dizendo ali, tem que tem praticar. que Exatamente, tem praticar. que E ao praticar. Eu, praticar, tudo tem que praticar, né? eu relaciono aprender inglês com relacionamento, independente de amigo, relacionamento afetivo, amoroso, enfim, ele tem que praticar. Ó, a A Cíntia, ouço Cíntia ouve bastante essa frase. bastante. É bem por aí. A Ideia, como Cíntia é uma são das as minhas alunas suas. mais dedicadas. Ah, é? É. Odeia, como são as aulas, né? Assim, por exemplo, digamos que você está recebendo um aluno hoje. Como que Uhum. começa essa aula? É porque você é teacher particular, né? Você também dá aula para a escola, enfim. Mas Sim. essa aula, assim, tem diferença de um aluno para o outro, a forma como ele chega? Como que é? Bem, eu sou a mesma teacher para todos, mas tem total diferença. Porque vamos supor, tu é uma aluna fluente. O que que eu preciso, o que que eu faço contigo? Conserto, né? Conserto não, mas eu te digo, ó, essa pronúncia não tá legal, problemas de tempos verbais, né? Quando é que usa presente, passado, futuro. Então, o que eu faço contigo é o quê? É te ajudar na pronúncia e aumentar o teu vocabulário. Um aluno beginner, que é o caso da Cintia, eu vou usar como exemplo que ela está aqui, é do básico mesmo, é desde o início. Então a gente começa desde o início. E eu sempre pergunto para o aluno, qual que é o teu objetivo? Porque eu tenho uma aluna, por exemplo, que me contratou uma vez, ela disse assim, teacher, eu quero aprender a passar na imigração só. Porque ela tinha Uhum. medo de não conseguir passar a imigração, né, quando vai para outro Eu tinha país. muito medo, meu Deus. Imagina eu, gente, eu também fiz duas, nas 2 vezes que eu fiz, eu entrei na fila errada, não fui deportada porque Deus protege. Mas tudo bem, deixa pra lá. Minhas viagens dão história. E aí, voltando, vai depender do que ela. E ela queria isso, então eu não precisava ensinar muita coisa para ela, né? Eu tinha que ensinar o básico e ela me contratou por um número X de aulas e era isso que eu fazia com ela. Eu tive vários alunos já que vão aplicar para prova de proficiência de mestrado, de doutorado. O que que essas provas têm? Gramática pura. Então a pessoa não precisa saber falar uma palavra, porque não tem prova oral, tem prova Uhum. escrita. Então a gente fala sobre gramática, onde é que coloca o verbo, o advérbio. Então as minhas aulas são específicas neste sentido. Deixa eu pensar se eu já tive aluno advanced. Eu tenho uma aluna, como tu, assim,
que também é só para isso, ela só quer para praticar. Ah, Ju! Ai, Ju, a Ai, pessoa. Ju, você vai entrar online com a gente, Ju, que você vai contar aqui. A Ju a gente se conheceu na Irlanda também. Mas vamos voltar aqui. Então é isso, as minhas aulas são assim, são específicas para o aluno. Então eu faço uma entrevista, gosto muito, faço com os alunos uma aula experimental. Vamos fazer uma aula experimental de 30 a 40 minutos, para eu ver como é que ele tá, né? Eu não gosto muito da palavra nível, mas para eu saber se ele já fala, não fala, fala Sim. pouco. E aí eu Às vezes faço a pessoa quatro. fala, mas tem vergonha. Isso, eu faço 4 aulas sem material nenhum, só com material ali online, escrito, mando exercícios. Eu uso muito material da internet, né? Não gosto do Uhum. livro, e aí é uma opção minha. Eu tenho uma amiga que é professora e ela segue o livro. Eu não gosto de usar livro, né? À risca, Sim. até posso Aham. indicar. Ai, peraí, que fica entrando. Até posso indicar, mas eu não gosto de seguir, porque eu acho que a gente tem muita coisa hoje em dia para usar do que seguir só aquele livro à risca. E às vezes uma oportunidade, que nem hoje nós estávamos conversando e tu foi me contar uma história de estar, então conta em inglês. Sim, Vamos sim. aproveitar. Eu acredito nisso, eu acredito que as nossas experiências são a melhor forma de nós aprendermos. Qualquer coisa, inglês, cozinhar, tudo, tudo eu acho que parte da gente. É. E aí eu vou aproveitar para contar aqui um pouquinho. Quando eu conheci a Dé, quando eu comecei a conversar com a Dé há pouco tempo para falar sobre o inglês, né, na nossa primeira aula, né? Você falou assim Uhum. para mim: Nossa, Rá, mas você está falando melhor agora do que lá na Irlanda. E eu falei assim para ela: É porque eu tinha vergonha, porque como você era teacher, então eu não conversava com ela em inglês, né? E assim, era uma forma que eu pensava assim, ela vai achar ruim, ela vai me corrigir. E aí eu tinha esse medo, assim, sabe? E aí eu percebo o quanto que a gente. Não foi o meu inglês que melhorou, entende? Foi a Não. maturidade em entender A que tua eu posso autoconfiança. falar por exemplo, estava aqui falando uma frase com você, esqueci a palavra, eu vou falar em português e depois você me corrige, entendeu? Que essa, para mim, foi uma dica incrível, assim, que eu mesma peguei e você falou que fala, né, para os seus alunos, isso é muito Sim. legal e eu achei ótimo, assim. Ideia, me fala uma coisa. Agora na pandemia, mudou alguma coisa? Como que ficou isso? A questão das aulas? É. Na verdade, mudou total, né? Porque eu dava aula particular no espaço, eu tinha uma sala em Osório, né? Que é de onde eu sou, e eu atendia alunos individuais presencial. E aí veio a pandemia, eu segurei um mês, segurei dois, e aí eu perdi todos, eu fiquei com uma aluna de todos os alunos que eu tinha, ficou uma única aluna, que não pode estar aqui presencial porque ela está trabalhando agora, que é a Débora, que foi a pessoa que ficou e disse, então vamos ter aula online. Então, eu virei teacher online Ah, por causa da Débora. Aham. olha que Eu, interessante. eu perdi todos os alunos que eu tinha. Foi uma coisa assim, né? Fechou a porta, não podia receber. E ninguém, eu acho que não sei se ninguém pensou em fazer aula online, enfim. Eu já tinha alguns alunos que me pediam antigamente, alunos de outros cursos, e eu dizia, não, não sei fazer isso. A gente fica. O que que é assim, tipo, a questão de ser aula individual, falando diversos O assuntos cotidiano é cotidianos, legal. acredito ser muito interessante. É, exatamente, Cintia, é o que eu sempre falo, né? Eu prezo pelo individual por isso. É claro que eu acredito na aprendizagem de grupo. Óbvio, ela é muito boa, ela faz crescer. Ela Mas o agrega, né, individual, Déia? ela agrega muito, mas depende. Depende. Se é uma turma muito grande, por exemplo, o professor não consegue dar aquele entendimento que eu dou para vocês. Uma vez um aluno me disse assim: Ah, eu quero aula contigo, mas 1 hora é pouco. E eu disse: Não, 1 hora é muito. E fiquei teimando, porque né, eu sei o que eu tô fazendo. E aí Sim. ele, tá, então eu vou fazer. Quando chegou em 50 minutos de aula, ele disse: Nossa, não aguento mais. É Porque o que verdade. acontece? É 1 hora só contigo, entendeu? Não é É, 1 hora dividida, é só contigo. é Então mudou verdade. total. Eu virei. Ai, essas ligações de São Paulo, olha, vou te contar. Vou avisar que Tá essas pessoas de tocando São aí? Paulo. Tá, é São Paulo, fica incomodando. É, aqui a gente Pra quem incomoda não mesmo. sabe, pra quem não sabe, é porque a Raia é paulista, né? E a gente fica se arriando. Então mudou total, virei teacher online. E mesmo online você consegue, assim, as pessoas elas ficam mais à vontade ou elas ficam um pouco mais tímidas? O que que você sente? Na verdade, quem teve um pouco mais, não digo problema, mas foi mais difícil para mim do que para os alunos. Porque eu sou uma pessoa, né, extremamente comunicativa, eu falo com as mãos, eu uso o corpo para dar aula, né? Eu amo. Aqui tem um quadro bem pequenininho, mas eu amo a minha sala de aula, que tem aquele quadro de parede a parede, eu caminho na sala.
E aí eu tive que entrar nesse quadradinho aqui, que é o do telefone, depois eu adaptei para o computador. Então acho que foi mais difícil para mim, tanto que as primeiras aulas, quem tinha problema de ansiedade? Porque eu tinha que me lembrar, às vezes eu digo, não, sabe em tal lugar, e a pessoa só vê esse pedacinho aqui do braço, mas a minha mão tá apontando lá. Aí eu tenho que voltar e dizer, tá vendo lá? Até hoje eu faço isso, né? Então, Sim. eu trabalho a minha ansiedade também, porque como teacher eu também sou ansiosa, eu quero ver aquela pessoa aprendendo, né? Mas eu tô no quadradinho ali. Então tem tudo Sim. isso. E quais são as dicas, assim, porque uma das dicas que eu aprendi, acho que sozinha, até conversando com alguém, quando eu, sei lá, quem tá aprendendo inglês, eu, por exemplo, como eu sou parecida, apesar da ansiedade, eu gosto do falar inglês, porque eu já entendi que eu posso falar errado. Eu tô aprendendo, eu não tenho o que fazer. Então, assim, eu aprendi que eu posso falar a palavra no meio, ou mostrar, né? Eu mostro alguma coisa, isso aqui, né, que tô querendo falar, e continuo. E essa é uma das dicas que você falou que já passou para os seus alunos. Tem alguma outra dica que você consegue dar pra gente aí? Tem duas coisas muito importantes, né, antes das dicas. Tu quer comunicar-se ou tu quer ser fluente? Tem uma diferença. Por exemplo, eu sou Interessante. teacher. Eu tenho obrigação de ser fluente, né? É o meu trabalho. Eu não posso só me comunicar. Eu não posso falar essa palavra de português no meio do caminho e falar um inglês quebrado. Não. E qual Mas que se é a tu quer só diferença, Déia? Qual que é a diferença do comunicar-se e ser fluente? comunicar-se igual tu fez hoje, o que que tu tava falando lá que tu esqueceu no meio do caminho? No meio da É. aula? Era da Jer, né? Era do jantar. Enfim, a Rai, minha aluna, e antes da aula a gente Falei do vamos brigadeiro. mas brigadeiro não tem, porque é uma palavra que não tem, mas de repente, o comunicar-se é assim, ó. Hello, I'm Andrea. You, tu tá te comunicando? Eu sou a Andrea, Ah, tô perguntando quem entendi. tu é. Isso é uma comunicação muito índio, assim, tô sendo muito grotesca na minha fala, tá? Tá. Isso é E que comunicar-se. não tá Fluência errado, né, Déia? E que não tá não tá errado. errado. Não, porque tu vai Para quem pegando tá fluência com o aprendendo, tempo. você vai Tá tudo evoluindo. certo, entendeu? Isso, tá tudo certo. A fluência é tu ter fluência. Hello, my name is Andrea, how are you? Entendeu? Quando tu pega a fluência e segue o assunto e tu sabe falar sobre tudo, né? E Legal. quando eu digo sobre tudo, tem que ter muito cuidado. As pessoas acham que falar sobre tudo é ser um dicionário ambulante. Isso não existe em Ah, nenhum. entendi. Outra coisa Tá. importante, né? Ah, mas tal palavra eu não conheço, sei lá, vamos dar um exemplo, sei lá, não entendo nada de carro, tá? Mas vamos supor lá, sei lá, como é que eu. O limpador de vidro. Não faço ideia de como seja limpador de vidro em inglês, gente. Eu já Tá. ouvi, mas não faz parte do meu vocabulário. Ah, mas tu é teacher e tu não sabe. Quanta coisa em português a gente não sabe, né? Isso também causa ansiedade nos alunos. Então, uma dica é: te apropria do teu vocabulário daquele que tu precisa, não fica sempre ali na tua zona de conforto e depois tu vai avançando. Mas te apropria do que tu tem primeiro, certo? Déia, e você acha que música é bom para você se tornar fluente ou para se comunicar melhor ou para ganhar um vocabulário? Então, eu tenho uma certa restrição com a música, né? Depende. Um aluno beginner, né? Que não é mais o teu caso, um aluno que está começando. Para que vai servir a música? Para ele ouvir e aí ele vai pegar num outro lugar, né? Hoje em dia não se imprime mais nada, mas bota para ouvir em algum lugar ou acompanha no próprio celular, enfim, a letra para pegar vocabulário, tá? Tá. Para vocabulário, sim. Agora, para aprender a falar, o beginner fica meio complicado. Por exemplo, qual foi o exemplo que eu usei contigo hoje? Se eu te digo pra ti, I love you, baby, é uma frase. Mas se Sim. for na música, I love you, baby. Não sei o resto. tá, o resto não importa. Mas o que acontece? Olha como muda. Muda o quê? A entonação. E aí o aluno que é Entendi. beginner, ele não sabe se ele fala I love you, baby ou I love you, baby. Ele não sabe a entonação, porque ele tá Ah, começando. entendi. Sim. Então eu tenho uma certa restrição quanto. Então usa para vocabulário, mas não Tá. neste caso. E outra que tem o que mais? Tem a licença poética, né? Ou seja, eles, em música, tu pode escrever errado, tu pode juntar as coisas, as palavras, né? Sim. Engole muitas palavras. Então, a licença poética atrapalha o aluno beginner nesse sentido. Ah, entendi. Tem algumas músicas que são muito legais, assim, que eu achei, porque assim, uma das coisas que eu gosto muito é pegar uma letra, e eu tô apaixonada agora pelo Spotify, mais ainda do que eu já era, porque agora o Spotify tem letra. Então você põe pra cima e aparece toda a letra da música e você vai acompanhando. Antigamente era um serviço pago
de um outro aplicativo, mas enfim. Então eu vou acompanhando. E algumas músicas eu percebi que são mais fáceis. Então, por exemplo, Uhum. as músicas do Bon Jovi são músicas. Vou dar o exemplo da Janie Don't You Take Your Love to Town. Tipo assim, ele canta assim, ó. Janie, don't you take your love to town. Janie, don't you take your love to town. Cara, eu não entendia o que ele falava, Nada. entende? Mas mesmo Aí, já depois de falar inglês, eu tive que pegar a letra. e é isso que eu falo do aluno beginner, daí ele vai dizer o que está acontecendo aí, né? É, O aluno que está exatamente. E aí eu, começando. tipo, ai, eu não sei nada, né? Ó, o Ale Campos é um amigo meu que ele é fluente em inglês e acabou de entrar. E aí eu falei pra Uhum. ele, Ale, vamos conversar, né, em inglês, porque você é fluente e tal, mas não vale me zoar. Ele, mas daí se não zoar, qual é a graça, né? Falei, então tá bom, então vamos zoando mesmo, sabe? Então isso é legal também, porque dá uma quebrada. Então é legal você pegar Mas um amigo ele seu botou que uns fala. olhinhos ali, acho que não está muito interessado, não. Ale, me ajuda aí. Então, assim, quando você tem algum amigo que fala, então você, poxa, me ajuda. Então, para mim é uma das coisas que me ajudaram, né? Que para mim é muito bom e que me faz bem. Então, as pessoas que gostam de mim mandam mensagem, ai, Rá, vamos conversar, vamos trocar ideia, sabe? Então, é bem legal. E filme, ideia, o que que você acha? Eu gosto muito dos filmes também, mas eu sempre digo, a gente tem que cuidar o momento que nós estamos, né? Qual é o nosso nível, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas se tu é beginner, por exemplo, quando a Cíntia tá aqui, ela faz muito disso. Quem tá começando, não entende inglês ainda, não tá acostumado, não abriu o ouvido, como eu costumo dizer, né? Precisa Uhum. consumir inglês diário. Vai fazer o quê? Vai pegar um filme, uma série que já conhece, que sabe de cor. Eu, Hum. como criança, né, que assisto o mesmo filme 10 vezes, e coloca lá na televisão, no YouTube, enfim, onde quer, no computador, e vai fazer outra tarefa, porque vai fazer duas coisas. E tu não vai te focar só naquilo, porque tu não vai prestar atenção, sei lá, vai cozinhar, vai qualquer coisa, né? Só não pode conversar, mas seja uma tarefa que tu não vai ficar focada na televisão. O que que tu... Ó, a Cíntia colocou, estou aprendendo É. muito com filmes e séries. Por quê? Porque tu vai estar praticando o teu listening, ok? Então tu vai estar Uhum. ouvindo. Mas eu não sei o que está acontecendo. Mas vamos supor, sei lá, toca aquela música tananana, de uma linda mulher, né? Eu Ah. canto ótimo. Eu digo que eu, como cantora, sou uma ótima teacher, graças a Deus. E aí, toca, tu sabe que está acontecendo o quê? Tá aparecendo a Julia Roberts na cena. Então, assim, o que Tá. acontece? Se tu não conhece o filme e a série, o que vai te chamar atenção é o listening, porque tu sabe o que está acontecendo lá. E aí tu vai começar a Uhum. associar. Ó, a Neca colocou Ó, ali, a Neca é minha de infância. Vou assistir Dirty Sicily. Isso, tu já assistiu 50 vezes, né, Neca? Agora assiste a 51ª. Odeia. E por falar em assistir 50 vezes, tem um filme, eu acho que você gosta dele também, que chama Leap Year. Em português, como que é? Ano bissexto. Não, calma, não é Não, isso. não, não. Casa Casa comigo. comigo. Casa É. comigo, aham. Leap Year significa ano bissexto. E Casa Comigo é um filme que passa na Irlanda. E aí tem uma Sim. lenda, né, que no dia 29 de fevereiro, que a mulher pode pedir o homem em casamento. É sensacional. E eu Uhum. tinha assistido esse filme aqui no Brasil, e, obviamente, né, com legenda em português e tal. Quando eu fui para Irlanda, eu ia no cinema, assistia filme em inglês, e eu não sei como que eu conseguia fazer aquilo, porque quando eu cheguei lá, eu não falava, né? Mas eu conseguia entender o filme, porque no contexto geral você entende, às vezes não entende algumas palavras. E o filme Leap Year, eu falei, não, eu vou assistir esse filme com legenda em inglês. E eu chorava por três motivos. Primeiro, eu chorava porque o filme é lindo, porque passa Cork, que é a cidade onde a gente morou, então é sensacional. Segundo, que eu estava no lugar onde estava passando o filme. E terceiro, porque eu estava assistindo o filme em inglês e eu estava entendendo tudo, então eu só chorava. Então é sensacional, assim, dá para entender algumas palavras, óbvio que passa, a gente não entende, mas no contexto a gente entende. Então, filme eu acho muito interessante. Mas E filme que você já... aí, desculpa te interromper, vem a encontro aquilo que eu digo. Tu não falava inglês, mas tu já consumia inglês aqui, tu ouvia. Quando É chegou lá, verdade. o teu ouvido, né, a tua parte do cérebro que estava acostumada a ouvir inglês, ela só deu aquele start. É igual criança quando começa a falar, né? Tu diz pra criança assim, fulaninho, vai lá e pega a bola. Ele não entende nada, ele só vai.
Fulaninho, vai Tá. lá e pega a bola. Ele entende que é bola. Fulaninho, vamos botar um nome, né? Carlos, vai lá e pega a bola. Até que no final ele já entende que alguém tá dizendo pra ele, Carlos, vai lá e pega a bola. Ele É. vai ouvindo. E é E esse o aí ele nosso começa. aprendizado, né? Exatamente, porque o que que é aprender uma segunda língua, uma terceira língua, mas eu digo né, a segunda, é se alfabetizar, enrolei, se alfabetizar numa outra língua, né? Aham. Independente da idade. Tu tá se alfabetizando, então eu tenho uma aluna, eu não sei se foi a Cíntia que colocou esses dias, que estava colocando lá, porque eu ensino o alfabeto, né? Os sons das letras A, B, C, e ela colocou, tô praticando igual criança, não sei o quê, porque tu está se alfabetizando numa Sim, outra língua. é diferente. É Então, diferente, não, é igual, né? é uma alfabetização, é uma alfabetização. Então tem que cuidar. E aí tem que cuidar com a ansiedade, de novo, porque tudo, né, aprender uma nova língua faz isso, gera ansiedade por isso. A pessoa quer fazer com pressa. Sim. Odeia, eu vou chamar uma pessoa aqui agora, deixa eu ver. Vou chamar a Hum, Panti. A Panti, hum. ela é chilena, fala inglês e ela é psicóloga também, então ela está entendendo o que a gente está falando aqui sobre ansiedade no aprendizado de uma nova língua. Ela, se eu não me engano, ela trabalha numa escola bilíngue no Chile. Isso E era o quê? então ela. Surpresa? Oi? Isso era surpresa? É uma surpresa. E ela, eu chamei ela aqui, deixa eu ver. Ó, a Se ela Cíntia falou, vai. foi ela mesma que fez isso, ó. A Cíntia colou o alfabeto na escrivaninha. Isso aí, pra ir É, mas é treinando. verdade. Ah, e eu coloco também algumas frases em inglês. Ah, uma coisa que eu fazia, sabe o que que era? Eu pegava os Hum. post-its e escrevia nos lugares. Então, eu escrevia na parede o nome, né? Parede em inglês, porta, essas coisas, né? Então, Para os beginners é aprende, fantástico isso. aprende muito, é muito legal. Deixa eu ver, a Punch, eu não sei se ela. A gente só Eu tem não que lembrar consigo que tem chamar. mais dicas para dar depois, tá? Para não esquecer das dicas importantes. Ah, sim. Deixa eu ver. Ó, consegui aqui, eu acho que eu consegui. Vamos ver. E aí ela tá aprendendo a falar português. Ó, a Cíntia colocou. Ah, então vou falar em português com ela para ela praticar. A Cíntia É, colocou que é fã de exatamente. post-it. Sim, a Cíntia tem vários post-its. Eu vejo ela. Eu até tenho um aqui que eu não sei se isso aqui não é herança tua. Ah, pode Eu acho ser. que é. Porque eu tenho aqui, inclusive, eu tenho várias coisas que, né, que ficaram comigo. Umas que tu me deu, outras que ficaram. Tem um livro aqui até hoje para te entregar. Nossa, Tem? gente, é bem, bem por aí mesmo, né? Ah, não Eu tô peguei o livro, o ansiosa livro pra tá lá gente no contar. quarto. Oi? Tá, mas enquanto ela não entra, a gente vai falando, né? Vamos falando sim. Deixa eu te Ela falar uma colocou ali, coisa. ela colocou ali que não tá funcionando, ela não consegue entrar. Ah, tudo bem, vamos seguir. Tá. Isso. Odeia, tem Hum. uma coisa que uma dica importante que você me deu que você falou sobre o se comparar com o outro. Isso acontece muito, os alunos ficam muito ansiosos e, enfim, como que é isso? Assim, como que você ajuda os seus alunos em relação a isso? Eu me ajudo com ele, eu ajudo os meus alunos. Ah, me enrolei. Eu ajudo os meus alunos, o bom é que a gente é super tranquila, né? A Eu gente ajudo os meus alunos. está acostumado. Eu ajudo os meus alunos lembrando de mim. Porque quando eu comecei a fazer curso no IASIG, eu ainda não fazia faculdade, mas eu morava em Osório e fazia em Porto Alegre. Então, assim, outro mundo, né? Não conhecia ninguém. E para mim o legal era ir até Porto Alegre todo sábado, enfim, eu gastava um dinheirão. Tinha 21 na época. Mas eu amava porque tinha a função de viajar para Porto Alegre. Quando eu comecei a fazer em Osório, eu já fazia faculdade e eu já trabalhava em escola. Então eu já era professora. Aí foi aquela história que tu não quis falar comigo. Então, já tinha esse preconceito. Ah, não, mas ela já é professora. E aí parece que tu não pode errar, entendeu? Sim, E acontecia que eu errava muito, eu tinha vergonha de falar. Imagina, eu não sou uma pessoa tímida, e eu morria de vergonha de falar, tinha medo de fazer o exercício. Quando tinha que escrever, então, era terrível, né? Então, por quê? Porque eu ficava naquela história, a pessoa te olha e diz, ah, ela é professora, ela não pode errar. E aí tu toma pra ti isso, que tu não pode sim, errar, como várias coisas a gente sim. faz na vida. Então, o que que eu digo pro meu aluno? A tua comparação é tu mesmo. Ontem, tu aprendeu, vamos supor, 10 palavras. Hoje, tu não tem que aprender mais 10. Tu tem que lembrar dessas 10 e, quem sabe, aprender um pouco mais. Mas o importante é lembrar É uma disso. Então, autocobrança, né? isso, e a gente tem que cuidar porque os outros cobram e tem que ter muito cuidado com isso, né? Que foi o que tu fez. Tu não falava comigo porque tu olhava e dizia, ah, tu é teacher.
Por exemplo, na Irlanda, ninguém sabia que eu era professora de inglês no Brasil. Lá, eu não, eu odeio mentira, tá? Pra mim é o fim da picada, eu detesto. Mas lá eu me dei o direito de mentir como proteção. Eu dizia que era professora de Sim. português. Por quê? Ah, Porque uma maravilha. vez eu deixei escapar e alguém disse: Ah, mas então tu é professora. Eu queria, era um brasileiro ainda pra ajudar, né? Eu queria esganar. Eu disse: Aqui, ó, tá proibido de falar. Por quê? Porque daí Chega. as pessoas te olham, parece que tu tem que saber, entendeu? Mas se eu tava lá, eu não tava na posição de professora, eu tava na posição de aluna. Eu era student lá, eu tinha uma carteirinha de estudante, né? Com 35 anos, eu amava. Então, eu não Sim. podia, eu não me comparava, eu era student lá, eu tinha que aprender outras coisas. Senão, eu não precisaria estar lá, né? Então, Sim, com comparar-se certeza. é uma coisa muito perigosa. E agora que você falou isso, né, do aprender, é, é um aprendizado constante, né, Deia? Então, não é o aprender, não é o não saber e o saber, né? Não. Então, é um aprendizado sempre. Você está sempre aprendendo. O que que você faz para você estar sempre aprendendo? Só as aulas já adianta ou você tem algumas coisas que você faz? Só as aulas não adianta pelo motivo muito simples, né? Olha os meus alunos da escola entrando, Arthur Tagashira, Guilherme Schneider, são os meus alunos do ensino fundamental da escola Que pública que eu dou aula. legal! Guys, muito legal mesmo. Como é que funciona para eu manter o meu aprendizado? Só com os Sim, alunos, eu tenho 2 ou 3 alunos fluentes só, né? Com quem eu posso conversar assim. É pouco, porque como eu disse, eu sou a teacher, claro, e eu me cobro muito, então eu tenho que saber mais. Eu tô sempre em contato na minha casa, é sempre YouTube, ou com filme, ou com música. Eu sigo algumas pessoas, eu cuido, tu não pode seguir aquela história da chuva de informações, né? Eu elegi 2 teachers que eu gosto muito, 2 brasileiras, que uma mora fora, outra já morou e uma voltou. Uma fala inglês americano, bem marcado, e a gente vai falar sobre isso, e uma inglês britânico, né? E aí eu sigo elas, só. E depois eu sigo mais umas 2 páginas de inglês lá com dicas diárias e tal. E vou fazer outro curso agora. Por quê? Porque de tanto falar só com os alunos, eu tenho a sensação de que às vezes eu esqueço, e eu esqueço mesmo, né? Porque é aquela história, se tu não pratica, tu esquece. Então eu tenho que fazer, e sim. vou me aprimorar, quero fazer, que é uma dessas brasileiras que é professora de inglês, morou na Inglaterra e mora aqui no Brasil. O que que a Ju tá rindo lá? A, a Rachel Rachel English. English tem uma Rachel que ela é engraçadíssima, uma teacher que ela é engraçadíssima. E eu acho que é uma que a Ju segue eu também. Ela é engraçadíssima, ela bate na lousa, assim, sabe? E ela é engraçada, assim, ela é americana, ela é muito engraçada, sabe? Bem branquinha, loirinha. E ela fala de um jeito muito legal. Depois eu mando para você o link dela. É esse, né, Ju, que você tá falando? Manda aí um legal. Gente, se vocês estão gostando dessa live, se vocês querem fazer alguma pergunta, Rodrigo, seja bem-vindo. A gente está falando sobre ansiedade no aprendizado de uma nova língua. Para quem chegou agora, para quem está chegando, a gente está fazendo isso em nome do projeto Socorrendo com Amor, que a gente doa cestas básicas para pessoas com fome. Então, no projeto, a gente explica tudo direitinho, chama Socorrendo underline com underline amor. Lá tem toda a nossa história, tem a forma como você pode ajudar também, tá bom? Então, e no começo da live tem um pouquinho mais, eu conto um pouco mais sobre o projeto também, tá? E aí já já a gente vai contar uma história que a gente viveu na Irlanda, que vocês não podem perder. Que tem a ver com ansiedade, viu, gente? Não é só para encher o tempo, tá? E fique bem É, claro. é carro sem gasolina e Railza sem remédio. Então, é ela mesma, É a Ju tá muito. falando. É. E aí Eu você vai sigo fazer. uma, Hum, eu sigo uma outra teacher que ela é britânica também. Não me lembro tá. o nome, depois um dos links lá. E aí, claro, é tudo em inglês, né? Que é onde tu perguntou como é que eu faço para manter. Então eu faço isso, eu sigo essas pessoas só em inglês. E você vai começar um novo curso agora. E fala uma coisa Isso, pra assim, mim. Você falou pra mim sobre o inglês. Existe diferença? Por exemplo, qual que é o inglês que eu falo? Qual que é o inglês que você fala? É inglês britânico? Eu nunca entendi. então, o que acontece? Como qualquer coisa na vida, vai do que tu aprendeu primeiro. E o que a gente consome muito no Brasil é o inglês americano, né? A gente consome por causa dos filmes, por causa das músicas e tudo mais. Em contrapartida, no meu caso, por exemplo, quando eu fui estudar a primeira vez, no IASG eles prezam, é o inglês americano, que se ensina lá, né? Era, pelo menos, no meu tempo, não sei agora. E tem umas pessoas que eu não conheço aí. Ó, o Fábio, ele é English teacher também. Ele dá aula de inglês também, é um amigo meu. Legal, bom conhecer outros teachers.
Sim. Mas aí eu estudei a primeira vez na Inglaterra, né? Em Londres. Então o que acontece? Hoje aconteceu com a minha aluna. Quando eu vou escrever favorite, eu escrevo favorite com U. Eu escrevo color Ah, com U, tá? Porque eu aprendi e isso está intrínseco em mim, né? Eu já absorvi isso. Então, como é que eu vou te dizer? Quando eu digo pro aluno, aí a minha aluna escreveu sem o U dela, eu escrevi errado. Eu disse, não, tu não escreveu errado. Porque ela já sabia, ela já tinha consumido essa palavra sem o U, então ficou. Então, o que que a gente fala sobre inglês britânico, inglês americano? Quando a criança vai para a escola em São Paulo, ninguém diz, você vai aprender português, você, né? Português de São Paulo. Aí quando vai aqui para o Rio Grande do Sul, você vai aprender português do Rio Grande do Sul. Não, você aprende português. Então, como é que você tá. aprende inglês? Tem alguns professores que dizem, eu ensino só inglês americano, eu ensino só inglês britânico. Eu, Andrea Valim, tomei a liberdade de dizer, eu tenho essas palavras, tem isso aqui que é inglês americano, favorite, sem U, inglês americano, favorite com U, inglês britânico. Como é que tu te sente melhor? O que que tu já viu antes, né? Tu vai aprender comigo ou tu já conhecia? Então, o que que acontece? A gente chama de inglês internacional. É o inglês para Ah, comunicação. entendi. Para comunicação, né? E aí, se a É, dependendo para onde que a pessoa vai, ela vai se aprofundar naquela língua, obviamente. É mas como eu o accent, mostro. né? Como o sotaque. Isso. Então eu mostro isso. Eu digo, mas tem essa e tem essa, porque eu acredito, esse é o meu trabalho, eu sempre digo, é como que eu acredito. Eu acredito que a minha obrigação é de mostrar para o aluno, tem isso e tem isso, né? E claro, em questão de pronúncia, eu acabo ensinando o que é a pronúncia que eu aprendi. Uma coisa que eu uso muito, e eu me lembro da Bárbara, a Bárbara é a mãe das crianças, né? Que eu fui babar Aham. lá. Eles falam, lá na Irlanda eles não falam well, eles falam well, né? Well, Well, well. Eles não falam will, eles falam will. E will, agora eu tô perdendo isso, mas assim que eu voltei, eu dizia I will e não I will. Not Aham, well. Porque, né? Mas tu vai perdendo isso, né? Por quê? Porque acontece, virando teacher, eu acabei consumindo mais inglês americano de novo, e tu vai perdendo. Mas quando eu falo com ela, esse final de semana, inclusive, falei com ela, né? Eu mantenho contato com a família até hoje, eu percebo que é automático. É automático e as palavras vão assim. Uma palavra, por exemplo, somebody, né? Tu lembra como é que se fala somebody em inglês britânico, em inglês irlandês? somebody, 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 Não tem o R, somebody. somebody. Isso eu não consegui, por quê? Porque eu aprendi antes aqui a dizer somebody, anybody, e aí ficou bem marcado, né? Não tem como mudar, tem umas coisas que não tem como mudar. Teve uma situação que eu fui num restaurante e eu falei assim, pedi o lanche e aí eu falei assim, é, water, acho que não, eu falei water, eu não lembro agora se eu falei water ou water. E aí, e ela falou, hã? Aí eu, water. Aí ela, hã? Aí eu, aquilo ali, ó. Aí ela, water. Aí eu, water. Sabe? Mas ela sabia que eu tava falando água. Mas ela me sacaneou, eu acho. Aí a questão da pronúncia também é uma dica importante. Tem muitos cursos, e aí nem falando mal, nem falando bem, que vendem a pronúncia perfeita. E eu sou Ah, tá. absurdamente, e aí eu digo, eu sou absurdamente a pessoa que fica contra isso. Como é que se diz, agora não, né? Como é que tu diz leite? Milk, Pronuncia. milk, Não, não, não. Em milk. português. Leite, E eu leite. também digo leite. Não, eu também digo leite, mas aqui na fronteira do Rio Grande do Sul, próximo aqui, eles falam leite. E eu te pergunto, Leite. qual que é a pronúncia Não tem. perfeita? É, Não pois é, tem. verdade. Então, claro, existe pronúncia errada. Existem coisas que não dá para falar mesmo no inglês, né? Mas a Aham. pronúncia perfeita, então quando aparece esses links, e aparece muito para mim, porque eu sigo muita coisa em inglês, vem os links me oferecendo, né? Não sabem que eu sou teacher, me oferecendo pronúncia perfeita. Não existe pronúncia perfeita. Existe o que não pode ser errado, né? Mas Sim. existe tem que se comunicar. Como é que a gente Ó, diz real? Como é que tinha. É que eu vou ter que falar, não adianta, senão tu vai lembrar. Lembra dos asiáticos? Qual que é a palavra dos asiáticos que a gente mais gosta? Tu lembra, ai, né? gente, eles é o Lily, né? Lily, aqui ó, vamos ver se os professores de inglês que estão aqui sabem o que significa Lily em inglês. Vamos ver se os professores de inglês aqui conseguem. A gente segue falando, vamos ver se alguém vai escrever ali. Ah, é. Alguém aí sabe o que que é Lily? Que os Os meus asiáticos alunos falam? devem saber, os meus alunos particulares devem saber. Vamos fazer uma cena então, e aí você fala para as pessoas tentarem adivinhar, tá bom? Ok. Ideia.
Eu tô com muita saudade de você. Lili? Lili. E aí? Isso é uma coisa. O que acontece? O asiático não Quem tem, souber o que né? significa Lili, manda aqui pra gente. O alfabeto do asiático é completamente diferente, não é letra como os nós, né? Então eles não têm Aham. a pronúncia do R, do R. O É que é verdade. Lili? Lili pro asiático é really. 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 E até O a gente sorry pegar a questão também, do né? O inglês, sorry. Sorry. mas Sorry. o sorry ainda tá perto de Sim, sorry. Agora, really e really, completely different, yeah? é Totally different. verdade. É totalmente diferente. É. Odeia. E aí, essas dificuldades, você sente que os alunos têm essas dificuldades quando você está dando aula? Qual que é a maior dificuldade que os alunos têm? Assim, hoje eu coloquei na caixinha de perguntas no Instagram e a maior dificuldade das pessoas as pessoas me mandam assim, ó, esquecer as palavras, né, no meio, que a gente já falou Uhum. sobre isso aqui. E também a vergonha do falar também, né? Que tem muito a ver com a ansiedade. Mas tem algumas dificuldades que você vê como grandes dificuldades para um aprendizado mesmo? Sim, sem sombra de dúvida. Eu estava olhando aqui porque eu anotei. São duas, na verdade, são três coisas, né? Que é qual o teu foco, qual que é o teu objetivo? É passar na imigração? Passar na prova de proficiência? Como eu sonhava em falar inglês desde criança, achava lindo aquilo? Foco. O tempo que tu determina. Olha o Renan! Gente! Renan é um amigo do coração Renan, que eu já não vejo há manda para muito os tempo. amigos aí a live, porque a gente vai contar uma história. Se o Instagram não Gente, derrubar, mesmo se derrubar, a gente volta para contar a história. Renan é um amigo. Nossa, é tipo tu, assim, que eu vejo pouco, aliás, faz muito tempo que eu não vejo, mas que mora no coração e a gente tem uma intimidade muito boa, assim. Além de ser lindo, eu sempre digo que ele é lindo de morrer. Lindo, lindo, lindo. Né? Enfim, voltando. Então, o foco, tá? O tempo que tu usa. Tu quer aprender inglês, tá? Mas tu quer aprender inglês fazendo 1 hora de aula comigo por semana? Aí tu Hum. já sabe que vai aprender, né? O aprendizado vai ser pequeno. E a dedicação que tu tem. Bom, então tu vai fazer 1 hora de aula por semana comigo, tu vai fazer os homeworks que eu mando, né? Tu vai consumir coisas listening, tu vai ler. Eu sempre digo para quem é beginner, comprem os contos de fada. O que são os contos de fada? Bela Ah, Adormecida, Peter Pan, vou falar em português, tá? Peter Pan, Alice faz a Maravilha. Por quê? Porque tu já conhece as histórias. Tu sabe o que sim. acontece com a Alice quando ela come o bolo, quando ela toma o líquido. Tu sabe o que acontece com a Bela quando ela vai morar na casa. Então, quando tu começar a ler, tu não conhece as palavras, mas a história tu conhece. E E também foi aí tu vai. escrito para criança, né? Para criança em fase Isso! De de aprendizagem, então o alfabetização. vocabulário é pequeno. E aí, eu sempre digo, vai lá e compra na estante virtual, gente. Que são livros É. usados, né? Eu compro tudo na estante virtual. E é Pago baratíssimo. R$ 6. Sim, eu comprei, acho que é Peter Pan que eu tenho. Eu tenho alguns aqui. Paguei R$ 6. O frete foi mais caro que os livros. Por quê? É. Contos de fadas a gente conhece a história. Ah, mas aí eu já tô num outro nível. Bom, daí a gente vai escolher um livro pro teu nível, entendeu? Mas para quem tá começando, livros infantis. Então, essas três coisas, foco, objetivo. Qual que é o teu objetivo? Qual que é o tempo que tu vai determinar para estudar, tá? Porque daí tem gente que diz assim, ai, não consigo aprender, mas só me vê 1 hora por semana, guarda tudo, fecha tudo na outra semana, entra na aula. Assim, nasce naquele momento o aluno, porque ele nasce toda semana. Eu tenho um Então, aluno que toda semana eu ensino a mesma coisa praticamente. E eu sou bem então, clara, eu sempre digo, tá estudando, tá te dedicando, olha, porque eu sempre digo, é teu tempo e teu dinheiro. Eu tô aqui. Se tu quer aprender sim. toda semana a mesma coisa comigo, beleza, mas, né? Então, Mas dedicação, é essas uma três coisa coisas. que é uma coisa legal também que os professores sempre falam. Pega uma coisa que você gosta. O que você gosta? Ah, eu gosto de comédia. Vai ver vídeo de comédia. Ah, eu gosto de, sei lá. Vai ver coisas que você gosta, né, para consumir. Eu faço. Já era assim, mas eu faço hoje naturalmente, assim. Então, eu busco algumas coisas para eu ouvir e falar, nossa, tal palavra, é verdade, essa palavra significa tal coisa. Então, é muito interessante, assim, né? E dicas, assim, antes da gente contar a nossa história, deixa umas dicas aqui pra Ele não gente. sabe, a gente tem que dar a hora, que horas são, tem que dar a hora. Sim, às 21, mas não vai cair agora. Já é 9 horas. Já. Agora A dá gente umas gosta de dicas e falar. depois a gente vai contar a história de Belfast. Que quem tiver aqui Tá. vai ouvir a história de Belfast.
falando, vou pegar o seu gancho aí de assistir, gosta de comédia, assiste comédia, beleza. Tu vai aprender muita coisa assistindo o que tu gosta, mas tem que cuidar para não ficar só aí, porque daí tu fica na tua zona de Hum. conforto. Tu já Ah, é conhece o verdade. vocabulário. Ontem falei para uma aluna ainda, ontem ou hoje, não sei, tô perdida no tempo. Assiste filme de comédia romântica. Por quê? Porque Aham. a gente sabe que o mocinho conhece a mocinha, né? Daí eles têm um probleminha, se separam, acontecem algumas coisas, até, e depois eles voltam e E ficam vivem juntos. felizes para sempre. A gente Nunca. conhece o vocabulário, conhece a história, entendeu? Então, para quem tá começando, é beleza. Mas se tu quer, né? Tu quer melhorar, tu quer avançar, tu quer sair do beginner, tu quer sair do intermediate, então tu vai ter que sair da tua zona de conforto. E aí tu vai ter que começar a assistir outra coisa, uma ficção científica, um drama, enfim, tem que te puxar, entendeu? Porque ficar na zona de conforto é muito fácil. Olha como eu falo bem aqui. Tá, mas e aí, quando tu vai pra Londres, no meu caso, que nem eu, né? Fui pra lá sem, achando que falava inglês, não consegui nem pegar como é que é o underground lá? Como é que é o nome daquilo? Não tem aqui tem em Metrô. São Paulo. Isso aí mesmo. Eu nunca Ah, sei dizer a tá. palavra. É porque aí Underground. não tem, então você não fala. Então eu não vou achar você metida. Tipo, ai, como é que fala mesmo em português? Eu moro no interior, né? Eu moro numa cidade pequena. Só Eu que sou de uma cidade pequena e vivo uma menor ainda. E, ó, uma coisa interessante, quando tu vai pra Inglaterra, tu anda de underground. Quando tu vai para os Estados Unidos, tu anda de subway, que é a mesma coisa. Ah, entendi. É interessante. Então, essas Boa. coisas que eu gosto de ensinar para o aluno também, né? Se tu vai para Inglaterra, tu pega um lift. E nos Estados Unidos, tu anda de elevator. Então, eu Ah, gosto de falar, entendi. eu ensino tudo que é diferente? Não. Mas eu ensino aquele básico que a pessoa precisa, dependendo do nível, né? Entendi. Vai lá. O que mais de dicas, gente? É que a gente tem Que muito mais para. Tem muito. dicas? Vamos para nossa É. história? Que eu tô Tá, ansiosa mas para antes contar nossa história. então, antes da história, eu vou falar da história da ansiedade, tá? Então, sempre fundamental. Não se coloque tempo. Eu quero aprender em tanto tempo. O tempo da aprendizagem vai depender do quê? Do teu tempo de dedicação. E aí, no meio do caminho, a gente tem que lembrar que nós somos adultos, tem vida adulta, tem um monte de coisa acontecendo, estamos no meio de uma pandemia, né? Então tem que ter tudo isso aqui, tem que ser prazeroso, a gente tem que se puxar o livrinho de palavras, ou a Cintia é minha aluna que pega todas as dicas que eu dou. Eu disse pra ela que até o final do ano ela vai estar falando inglês. Mas aí tem essa coisa, tem que cuidar também para não botar essa pressão. Ah, ela vai estar falando, mas vai estar falando no tempo dela, do jeito dela, né? Com a aprendizagem dela. Não dá para dizer que ela vai virar a teacher do curso. Então a gente tem que ter Ô isso também. Cíntia, vamos conversar depois para a gente trocar umas ideias, pegar uma horinha para a gente bater papo. Acho que vai ser muito legal. Ela é super Né, dedicada. Deia? Isso é muito É, legal. Ela me ajuda a ser dedicada também, porque é uma coisa que eu tenho dificuldade. eu tenho vários alunos assim. Não, ela é meu exemplo de dedicação. Ela e uma outra aluna que começou agora faz 5 aulas também. São meus exemplos de dedicação. Tá. Vamos ver se as pessoas têm alguma pergunta aí, né? Olha, a gente tem 7 pessoas nos assistindo. Tô me sentindo o máximo. Eu Eu sou também. uma sozinha com um gato, né? Eu quero falar. Super! Olha lá, quero super! Cíntia, vai ser muito legal. E assim, ó, vou colocar uma ideia aqui. A gente pode fazer, sabe o quê? Montar um grupinho de pessoas que falam inglês, que, sabe, pra gente conversar, pra gente fazer uma salinha de bate-papo, por exemplo, um Zoom, né, ideia? Porque aí as pessoas se É, conversam, tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo no mesmo barco, a gente vai fazendo, vai aprendendo, né? Alguém aqui tem alguma então, pergunta? Manda aí, manda para os amigos, que agora a gente vai contar uma história muito legal. deixa eu responder que tem umas pessoas perguntando aqui no WhatsApp. Não tem como estar respondendo o WhatsApp agora. Se eu for responder, eu vou sair da live, né? É, não dá, né? Paciência. Preço do quê, Ju? A Ju quer saber preço, porque a Ju é só. Deia, volta, Deia, não cai não. Gente, acho que a Deia caiu. Deia, Tô aqui. voltou. Tô aqui. Tem uma. Ah, Gente, a Ju quer saber os preços da sua aula. Chama a Deia, ela tá no meu. A minha amiga Jaqueline entrou, a Ju. A Deia vai falar dos valores. Deia, você quer falar valor de aula? Você quer depois conversar com a pessoa? é só a Ju que quer saber, eu converso com ela depois. O valor da aula é o valor individual. Ah, então A tá Ju bom. perguntando, Dé, responde.
O valor, não é que individual não é no sentido de cada aluno eu cobro um valor, não, é que eu cobro por hora aula, entendeu? Eu brinco que é Aí tem... sistema de táxi. Andou, pagou. Ah, maravilha, muito bom. Que mais? E Gente, aí, alguém tem alguma pergunta? Deia, a gente precisa contar nossa história, porque senão vai então cair tá. aqui o Tu negócio. começa? Tu começa? Vamos lá, vou começar e também você me fala se você esqueceu alguma coisa. Gente, Tá. bom, quem tá aqui que não ouviu o começo, eu morei com a Deia, na Irlanda em 2016. Em junho de 2016, a Deia falou assim pra mim, Rá, meu sonho conhecer Belfast. E hoje ela me corrigiu 72 vezes que não é Belfast, é Belfast. Fast. Fast de rápido, deve ser alguma coisa assim. Belfast. E é lá Eu onde tive que corrigir. E lá é onde fica o Museu do Titanic. E a Deia queria ir no Museu do Titanic porque é lindo, é maravilhoso. Eu vou postar, inclusive, hoje umas fotos da gente no Museu do Titanic, em Belfast, lá no Tu meu fez um Instagram. vídeo meu lá que eu achava que era foto. Tu tem até hoje? Tenho. Tá. E aí, foi incrível, assim. Aí a Deia falou assim, vamos alugar um carro e a gente vai até Belfast. De carro. Eu falei, mas eu não vou dirigir, porque lá é o contrário, é do outro lado, né? É mão inglesa. E a Deia falou, eu dirijo, que a Deia já tava, eu dirijo. Então alugamos um carro. Você lembra que carro que era, Deia? Eu não sei nem aqui no Brasil. Era um carro Não sabe, pequeno, né? desses que não tem Era um bunda. carro É tudo que eu pequeno, sei. tipo um up da vida, era tipo um up. Isso. E lá, o sistema de locação é diferente. Então, por exemplo, lá você loca o carro por dia e não Olha, a custa mãe da minha tipo, aluna, a e não Aninha. custa tipo Hello. R$ 200. Custa, sei lá, um euro, vai. Não era? Era muito barato. O A aluguel do carro? diária. Não, eu Era. lembro Só que até hoje, eu lembro até hoje, porque a gente foi viajar com dinheiro contado, quanto né? que era? Custou 62 euros as duas diárias As na duas já era época. barato. Ah, é verdade. Por isso que eu pensei que era. Só que tem o seguro. Já estava o seguro dentro disso? Tava seguro. O que Ah, não tá. tinha era gasolina. É. Então, essa parte. Aí, ó, já contou o negócio. Aí, a Deia. Tá bom, a moça falou em inglês, óbvio, né, pra gente o seguinte. Olha, vocês coloquem gasolina, porque o carro está sem gasolina. Então, já que você já contou. Não, é que eu vou dizer, aí entra a ansiedade. Quem que tava ali? Era a Déia ansiosa, porque ia dirigir na mão inglesa, ia conhecer o Titanic, e tudo que a mulher falou eu deletei, eu não ouvi nada. Eu só queria saber de dirigir o carro. E eu não ouvi nada. Eu me lembro que ela falou alguma coisa de petrol, gas. Alguma Mas, coisa de petrol. mas eu não tava ali no momento que ela falou. Por quê? Porque eu tava ansiosa com a viagem. Então eu não prestei Claro. atenção. A ansiedade faz isso, ela te tira do momento presente e te joga em qualquer lugar, né? Ou no futuro É. ou no passado. E eu Vai lá. tava tipo assim, ó, a Déia tá prestando atenção em tudo, tá tudo bem. A Déia sabe o valor, a Déia sabe pra onde a gente vai, a gente sabe tudo. Enfim, fomos nós, pegamos o carro e fomos, pegamos a estrada, ai, que emoção, que legal e tal. E a Déia, assim, a gente falou assim, vamos pegar um caminho que a gente não vai passar por dentro de Dublin pra ir, porque a gente Eu pedi, não né? gosta de Dublin. E a gente não queria passar por lá porque é trânsito, gente. Dublin é trânsito, Dublin é ruim. Para fazer essa E viagem, eu já passar por tinha dentro de dirigido Dublin. em Dublin, lembra? Eu já tinha dirigido em Já tinha Dublin, então eu dirigido não em queria. Dublin no susto. E aí, fomos nós com o carro. Ei, que legal, passamos no posto de gasolina. Ah, a gente pagou o seguro e tal. Passamos pelo posto de gasolina e tal, e era uma subidinha assim, né? Aí, de repente, a Déia falou, nossa, Rá, o carro... Passamos no posto, que fique bem claro, não para abastecer, tá? Para comprar comida. As pessoas vão achar que era para abastecer. Não. Exatamente, né? Compramos comida e fomos embora. E aí eu comecei a ouvir um barulho e tinha uma luz no painel também. E fazia assim, pip, não tava nem aí, porque quando a gente aluga carro aqui no Brasil, a gente aluga o carro já vem com gasolina. Normal, óbvio, né? Imagina se na Europa vai ser diferente. E aí fomos embora. E aí a ideia, tá acontecendo alguma coisa, porque eu piso e o carro não anda. Aí eu, Deia, não é gasolina? Não, o negócio da gasolina tá cheio. O que que tava cheio? O desenho da bombinha da gasolina tava todo pintadinho, né? Todo. Então, só que do lado tava vazio. E o carro parou, ele não andava mais. Bom, Apagou.
apagou o carro, colocamos o carro do lado e eu, tipo, meu Deus do céu, imagina, a gente tava a 100 metros. Uns 100 metros, Não, acho que não, a gente 200. estava 1,5 km, não, a gente estava 1,5 km, assim. Será? A gente fez a curva para ir pro tal do castelo, o raio do castelo que tu queria conhecer, que até hoje a gente não conheceu. Ô, Déia, não é, eu não acho que não era tão longe assim, não, Déia. 1,5 km era muita coisa. Acho que era menos. Né? Eu sei porque eu Tá. corro. Então era menos. Mas, sei lá, uns Então, 300 metros. E eu aí não tenho noção. fomos até lá, e aí eu pensei assim: a gente pode pegar, comprar uma Coca-Cola. Eu pensei, eu não sei se eu compartilhei com você. Vamos comprar uma Compartilhou. Coca-Cola? Compartilhei, né? E vamos jogar a Coca-Cola fora e a gente coloca a gasolina dentro, leva pro carro e tal. Só que a gente estava na Europa, como é que pode? Será que pode fazer isso na Europa? Não pode? Então a gente não sabia. Aí o que a gente fez? A gente teve que ligar para o seguro. A gente ligou para o seguro e o cara foi lá socorrer a gente, meu, a 300 metros do posto de gasolina. E foi assim, ridículo. A gente ainda teve que pagar 60 euros, que foi, isso eu lembro, foi muito caro. A gente teve que Que pagar foi tu que 60 pagou euros. cartão de crédito. Foi. E o cara foi, pôs só um pouquinho de gasolina no carro para a gente conseguir voltar. Depois eu descobri que a gente poderia ter feito aquilo, né, da gasolina. E aí Sim. seguimos viagem, e aí a Deia vai continuar contando a outra parte. Tá bom, então seguiu viagem, né? A gente passou por dentro de, assim, de 250 mil cidades, porque eu pedi, eu não quero passar por dentro de Dublin, mas eu não queria fazer o maior caminho. Eu não gosto de GPS, né? Eu uso E mapa de eu que papel cuidava até do hoje. GPS, né? Imagina, a pessoa que cuidava do GPS era uma pessoa que nessa época, gente, tomava remédio controlado para ansiedade. Mas tudo bem, deixa quieto. Enfim, chegamos em Ótimo! Belfast, né? Doses Chegamos em cavalares. Belfast. Isso. Eu era responsável por dirigir e ter um lugar para dormir, tá? Essa era a minha responsabilidade. Eu não marquei um lugar para dormir, porque eu sou meio, né? Eu digo, não, a gente chega lá e vai ter um hostel. Eu gosto do É, eu hostel. pensava igual, meu Deus. É. Claro, né? Estamos na Europa, hostel, eu adoro. Eu tive ficado no hostel lá em Lógico. Dublin, em Londres, aqui no Brasil, no Uruguai, beleza. Não, no Brasil nunca fiquei. E aí vamos ficar no hostel. Só que nós chegamos em Belfast e eu não tinha olhado nada. Tava acontecendo um evento, gente. A cidade tava lotada de gente. Não tinha lugar, nem nos celeiros precisasse dormir, não tinha lugar. Fomos de porta em porta, não tinha lugar em lugar nenhum. Aí nós Eu chegamos num queria dormir hostel. no sofá que a gente viu lá. Isso. A Rá perguntou pro cara no hostel se nós poderíamos dormir no sofá. Ele não deixou. Aí ele sugeriu que nós dormíssemos então dentro do carro, na frente do hostel, porque era tranquilo, né? Europa. E aí diz a Lógico. Rá, a pessoa que tomava remédio controlado para ansiedade me disse o seguinte: vamos dormir dentro do carro. Assim, eu sou uma pessoa destemida, mas tem limite. Eu disse, não, vamos para um hotel. Vamos procurar um hotel, né? Um hotelzinho simples. Nesse caminho nós estamos indo e eu vi que a Rá estava ficando Lembrando que lá é alterada. Libras, tá? Não é euro, é Libras. Daí tudo aumentava um real a mais lá do euro, né? Se era 5 vezes mais, lá era 6 vezes mais. E, enfim. E aí a Rá era uma pessoa que tomava remédio controlado para ansiedade, mas não tinha me contado isso. Eu não sabia desse detalhe. Sabia que ela tomava remédio, mas tudo certo. Não tenho nada contra tomar remédio, não é isso? Eu só não sabia. Eu não sabia o que me aguardava, né? Chegamos lá e a gente estava passando numa esquina procurando hotel e tinha umas pessoas assim, uns irlandeses que já, né? Irlandês bebe. E estavam brigando, mas não brigando, estavam brigando entre eles, assim, tudo mais, indicando com umas pessoas. E a Rá, que tem 1,60 m aí, quanto tu tem, Rá? 1,65. 1,65 e eu que tenho 1,55, a gente tava segurando ela pelo braço, porque eu vi que ela tava meio... Mas deve estar cansada da viagem, né? Ela queria encrencar com as pessoas que estavam brigando, gente. Eu disse, meu Deus. Foi aí que eu disse, Rá, o que tá acontecendo? E ela ficou brava, ela queria se botar nas pessoas. Eu disse, Rá, o que tá acontecendo? Ela, é que eu não tomei o remédio da ansiedade. Nessa hora, quando ela quis me matar porque eu esqueci a gasolina, eu queria matar ela nesse momento. Porque eu não sabia o que podia acontecer, né? E aí a Verdade. pessoa que toma remédio controlado e simplesmente não toma, ela perde o chão, assim, ela fica desestabilizada total. Entramos num hotel, custava 110 libras para se hospedar, só até no outro dia de manhã. E a Rá, não, nós não vamos ficar. Eu disse, não, nós vamos, porque tu vai entrar, tomar banho, nós vamos ficar aqui. Então a gente gastou 60 porque eu não prestei atenção na gasolina e mais 110 de hospedagem no hotel porque a Rá não tomou o remédio. Também por quê? E aí, porque estava ansiosa com a viagem e esqueceu. Então, voltando, o que a ansiedade faz? E é um controle diário que a gente tem que fazer. Ela nos joga ou para o passado, porque eu gostava de uma determinada coisa,
ou para o futuro, porque eu quero aquilo lá e eu não vivo o presente. Eu não controlei a gasolina do carro, gente, é essencial, né? E alguém vai dizer, ah, porque é mulher. Gente, eu dirijo há bastante tempo, não é? É porque eu não cuidei isso. E a Rá não tomou o remédio sabendo que precisava tomar, porque estava ansiosa para chegar no lugar. E aí chegamos no lugar, né? Com muita gente, ou participação especial. Vem o Alfredo. Quem não sabe é meu gato. Deixa eu tirar. E aí aconteceu isso. Então nós ficamos num hotel de 110 libras só para dormir lá. Ô, E no Déia, outro dia 110 acordar libras com é um o quê? café Uns pagado. R$ 600, né? Não, hoje é mais. Eu não sei quanto que tá a libra. Acho que a É, libra tá muito uns caro. 7 e pouco. É. É, mas Claro, tudo foi uma. isso do cartão de crédito, tá, gente? Porque eram coisas que não estavam planejadas. Tudo isso por quê? Falta de planejamento, um pouquinho de falta de planejamento e principalmente ansiedade. Não que precisássemos tomar remédio, né? Mas a gente tem que fazer esse controle. A Rá tomava e eu não cuidei da minha. Foi quando eu descobri, percebi que também tinha isso, né? Porque eu sempre fui tratada como a pessoa que é estressada, que fala rápido, que faz as coisas rápidas. E aí eu abracei isso, né? Na verdade, o quê? Ansiedade. Então, É. Mas mesmo assim a gente se divertiu pra caramba, né, Déia? A gente conseguiu ir nos lugares, conseguiu se divertir. Foi eu só pensava, incrível. 110 libras de diária, vamos aproveitar esse hotel, né, gente? Vamos se Vamos divertir. aproveitar, né? E foi A gente ótimo. desceu, lembra que tinha um evento no saguão, assim, tipo um show, né? Nossa, Lembra? eu já não tinha alguma coisa, mas eu não lembro, porque assim, a minha cabeça ela entrou num processo só de sobrevivência. Então eu não consigo lembrar muito algumas coisas. Eu lembro que era tudo muito caro e eu lembro que era tudo muito difícil para mim. Eu não estava conseguindo curtir, mas aí depois que eu dormi e descansei, eu não lembro do quarto, para você ter ideia. E assim, depois que eu dormi e tal, aí sim a gente conseguiu se divertir, curtir e tal. Mas foi muito legal, foi bem bacana. Eu lembro que eu tive que dizer pra ti, vai tomar banho, agora a gente vai comer, coloca pijama, tudo como É, se faz com uma criança. E aí eu disse, bom, foi. vamos dormir, temos que dormir. E aí depois, no outro dia, eu tô tranquila. Mas foi, nossa, e tem muito mais história nessa viagem, meu Deus. Tem Mas acho muita que a gente tá história, passando né? por Da ela. Irlanda tem muita coisa. Déia, foi muito legal ter você aqui pra gente bater um papo, pra gente conversar. Essa live vai ficar gravada. E eu espero que quem esteja aqui, quem tá desde o começo, que tenha gostado, manda um legalzinho aí, manda um coração só para animar aqui a gente. Eu agradeço muito você. E assim, quem quiser ajudar o projeto, quem quiser fazer doação, entra no socorrendo underline com underline amor. Vou colocar também na postagem dessa live. Eu acho que E aí escreve aqui que é pra subir, né? é, é o socorrendo com amor. E aí as pessoas podem fazer a. Conseguir postar, será? Aqui, Não, aqui, pra mim não consegui. pareceu. Tá. Pronto. É, Então, as pessoas podem fazer doação de cestas básicas, mandar entregar no Instituto Cláudia Ayab, eu vou colocar tudo aqui. Ou também tem a campanha do bem.com, e aí as pessoas podem fazer as doações através daquele site também. Isso, lembrando, né, que a live hoje é para isso, para a gente falar sobre a ansiedade na aprendizagem de uma língua, né, de uma nova língua, no meu caso, língua inglesa, em parceria para ajudar essa instituição que faz o quê? Ajuda pessoas em situação de fome, literalmente. Não é assim, situação, Fome. em algum momento está faltando. Não, estão passando fome mesmo, né? Não tenho o que comer antes de dormir e quando acordam. Então, quem Exatamente. puder, quem não puder, né, ajudar, Compartilha, divide, né? compartilha, Compartilha a divulga. página. Isso, porque Sim, essas coisas todas, sempre tem alguém que vai ver e vai ajudar. com certeza. Com certeza. Déia, obrigada, muito obrigada. A gente já está 22 minutos, que a gente quase não gosta de falar. Obrigada para quem assistiu até aqui, para quem acompanhou a gente. Até a próxima, né? Depois a gente pode conversar sobre outras coisas, contar sobre como que é fazer um intercâmbio, ansiedade em intercâmbio, enfim. E aí eu deixo a palavra com você agora. Eu só tenho a agradecer, né? Primeiro que para falar contigo é tranquilo, a gente se conheceu na Irlanda e só quem faz intercâmbio sabe que essas amizades são. Nossa, deixa eu ver ali o que a Gildriane colocou. Muito massa, gurias. Minha admiração só aumenta. E eu amo muito.
de ter como inspiração, teacher. A Gildriane é uma aluna minha do ensino médio. Para te entender, a Gildriane é uma eu, assim, sabe? Aham, Tudo a ponta de faca. E eu sempre disse sim. para ela que a gente pode ser assim, mas tudo com muito amor. E Sim, ela com é uma certeza. grande aluna na minha vida. Ela tá Uma fofa, sempre. mandou florzinha aqui. Uma A graça. Gildriane é thank you, sweetheart. Certo? Muito Então eu legal. só tenho a agradecer, porque nós criamos esse vínculo, essa amizade fantástica. Falar, a gente ama falar. E Sim, principalmente de um tema tão importante, que é a ansiedade, que está atrapalhando algumas pessoas, né? Algumas sim. pessoas nem Principalmente agora percebem na que tem. pandemia, né? Algumas pessoas nem percebem que tem. E que fique claro, eu também lido com isso, né? Não é só eu também lido com isso, mesmo sendo teacher, né? Porque antes de ser teacher eu sou uma pessoa normal. Sim, claro. E eu só tenho a agradecer. Thank you so much. E vamos ajudar Thank as you pessoas so também, né? much. Thank you so much, teacher. Boa noite. Obrigada por você ceder o seu tempo para o nosso projeto. Um grande beijo. Muito obrigada que você continue sendo assim fantástica e uma teacher maravilhosa. Muito obrigada, obrigada a todos. Bye Beijo. bye. Bye.